Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Como tem sido interessante esta série de programas sobre as rainhas da Bíblia, descritas pela imaginação e criatividade da nossa Sara. Esperamos que fique connosco outra vez, porque este será o antepenúltimo capítulo desta série. Queremos saudar quem escuta hoje o nosso programa Mulheres de Esperança, senhoras e homens também. Uma saudação especial para o nosso ouvinte de Sines, o Sr. José, a quem enviamos um abraço e o desejo de rápidas melhoras. Depois de uma música, voltamos para continuar a falar sobre mais uma rainha. Mulheres de Esperança. Porque me proteges, porque espero em ti, porque me aceitas, sou feliz. És o meu refúgio, a minha proteção, guias meu caminho, sou feliz. Porque me proteges, porque espero em ti, porque me aceitas, sou feliz. És o meu refúgio, a minha proteção, guias meu caminho, sou feliz. Porque falou e tudo se fez. Porque falou e tudo se fez. Porque mandou e logo tudo apareceu. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que Ele escolheu para si. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que Ele escolheu para si. A história que vamos contar hoje é verídica. Está descrita na Bíblia e a Sara deu cor e forma a esta mulher tão extraordinária que mudou a sorte de um povo. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Se me permites, Sónia, para mim esta é uma das mais belas histórias do livro de Deus. O sacrifício, coragem, altruísmo da Rainha Esther ainda hoje são inspiração para muitas mulheres, especialmente quando pensamos nas circunstâncias que envolveram a sua vida, na cultura em que viveu, nas limitações que a apertavam, mesmo como soberana de um grande império. Tudo na sua vida nos leva a uma pergunta: o que estou a fazer neste mundo? Afinal, ela tinha tudo o que uma mulher sempre deseja: bem-estar, riqueza, um marido apaixonado. Mas será que são estas coisas que dão significado à nossa existência? Ora, ouça a história. O cheiro do assado de carneiro enchia a casa de Mordecai. Sentado numa almofada, olhou com orgulho para a jovem que preparava a mesa do jantar. Criara-a desde criança. Hadassah ficara sem pais muito cedo.
Ele era o seu único parente. À medida que a vira crescer, ficava muitas vezes apreensivo sobre o futuro da sua flor. Tinha-lhe ensinado tudo o que podia. Dera-lhe a instrução de uma religião pura e verdadeira. E depois? Hadassah sabia que a sua vida e de outros judeus que viviam naquele país corria muitos perigos. O facto de terem sido levados como exilados para Suzã não tinha sido completamente mau. Eram tratados com algum respeito, pois as suas aptidões como artesãos eram necessárias a toda a gente. Mas ainda assim, tinham que ser cuidadosos na sua maneira de viver e interagir com os naturais. Comeram em silêncio. Hadassah, por fim, não se conteve e perguntou a Mordecai se havia algum problema. Este sorriu e afastou uma madeixa de cabelos negros, salpicados de cinzento, que teimava em sair debaixo do turbante. Não havia nenhum problema, apenas a preocupação do futuro da sua menina. Hadassah riu. O seu riso era tão puro como a água que colocava no copo do tio. Preocupar-se com o futuro? Mas ela estava bem, era muito feliz junto do tio, cuidando da casa, tecendo as suas roupas, ensinando os meninos da vizinhança a ler os salmos do Senhor. Feliz mesmo! Mordecai sorriu de volta, mas baixou os olhos enquanto ela lhe servia o ensopado. A vida era calma, sem grandes diferenças no seu dia-a-dia, apenas as saudades de Jerusalém. Mesmo os mais novos, já nascidos no exílio, tinham aprendido a amar a santa cidade. Os mais velhos tentavam esquecer os momentos derradeiros quando viram a cidade ser queimada e o templo do Senhor derrubado. Passavam histórias, tradições e canções aos mais jovens. Faziam as suas orações na língua materna e adoravam Jeová no segredo das suas casas, mas ainda assim eram felizes. Naquela tarde, depois de ter lavado os pratos da refeição, Hadassah sentou-se num banco de pedra, junto da porta. Dali via as crianças. Como amava aqueles meninos! Sonhava ter filhos um dia. E em cada criança conseguia imaginar como seriam os olhos, o sorriso, a cor do cabelo do filhinho que tinha dentro dos seus sonhos de menina. De repente, viu aproximar-se um grupo de soldados montados em cavalos. Na frente, havia um arauto que anunciava algo que ela não entendeu. Mordecai saiu de casa e agarrou-lhe no braço, ordenando que entrasse. O arauto parou novamente e desta vez junto do seu tio. A ordem do imperador era que todas as jovens virgens e formosas se apresentassem no palácio. Os olhos de Hadassah abriram-se de espanto e medo, mas Mordecai assegurou-a que nenhum mal lhe aconteceria. Era só uma escolha. Haveria centenas de moças. O rei escolheria uma delas e dentro de dias estaria em casa. Apenas uma recomendação. Não diria a ninguém a sua origem, pois não era prudente que soubessem que ela fazia parte do povo judeu exilado naquela terra. Hadassah deu a mão a Mordecai a caminho da fortaleza. Corria a história que a rainha Vasti tinha desobedecido a uma ordem do rei e por isso fora destronada e expulsa. O rei queria uma nova rainha. Não lhe importava de onde viesse. Tinha que ser virgem e bela, os requisitos mais importantes. Mulheres de Esperança. Junto com outras moças que encontrou no pátio da fortaleza, entrou no palácio. Olhou mais uma vez para Mordecai. À porta, firme, com um aceno quase imperceptível, disse adeus à sua vida despreocupada. O que se passou a seguir era impensável para uma menina criada numa casa humilde, sem muito conforto, mas sem preocupações. O luxo à sua volta era indescritível. As conversas que ouvia na casa das mulheres eram confusas e impróprias para os seus ouvidos castos. Durante os meses seguintes, esfoliaram-na, acetinaram-lhe a pele, banharam-na em óleos, ungüentos e essências perfumadas. O odor do seu corpo moreno ia desaparecendo para dar lugar a uma pele quase brilhante, macia e desejável. Não compreendia muito bem porquê, mas tinha alcançado a simpatia do chefe dos eunucos, que a colocou num lugar mais recolhido da casa das mulheres. Além dos aposentos serem melhores e mais tranquilos, tinha 7 moças que cuidavam dela, a cada minuto, para que qualquer dos seus desejos fosse satisfeito.
As jovens faziam-lhe perguntas e riam da sua inocência e pureza. Conversava com elas horas sem fim, mas nunca lhes revelou a sua origem, tal como Mordecai lhe pedira. Este, dia após dia, passeava em frente dos portões do palácio à espera de uma notícia. Os dias e meses passavam a um ritmo diferente para cada um deles, mas depois de um ano de tratamento e preparação, chegou o dia de Hadassah entrar em presença do rei. Ela notara como as outras moças tinham pedido joias, coifas, vestidos luxuosos e adornos diferentes. Alguma delas mal podiam andar com o peso de tudo o que as ataviava. Hadassah, aconselhada pelo eunuco Hegai, vestiu-se linda, simples e elegante. O que sobressaía era a sua beleza, o que se via era a elegância do seu porte e o brilho de um olhar meigo, mas forte. Sabia o que a esperava. Se agradasse ao monarca, dormiria com ele e depois voltaria para uma outra casa, onde esperaria, quem sabe, mais uma ou outra vez na vida, ser chamado para a satisfação do rei. O seu coração batia forte. Aquele não era o casamento dos seus sonhos, não era assim que planeara a sua vida, mas tinha que obedecer. A enorme porta dos aposentos reais abriu-se. Hadassah parou por instantes. Baixou os olhos e deu pequenos passos em direção a um grande divã no meio do aposento. Xerxes levantou-se para observá-la. Encostou ao peito e levantou-lhe o rosto. O que viu deixou-o mudo. A beleza suave e doce de Esther, a elegância do seu andar e a singeleza de todo o seu ser foram como uma lufada de ar fresco da manhã no coração do monarca. És como uma estrela. De hoje em diante, este será o teu nome. Esther. Nunca ninguém a chamara de estrela. Era apenas uma pequena flor campestre e agora o homem mais poderoso da terra, com gestos suaves e cuidadosos, tirava-lhe a grinalda que lhe prendia os longos cabelos castanhos, levava-a até uma mesa onde havia frutos que nunca vira antes e deitava numa taça de ouro um vinho adocicado e fresco. Esther olhava para tudo o que a rodeava, como se aquilo fosse um outro mundo, onde nunca mais iria entrar depois daquele momento. Os dedos do rei, carregados de anéis, percorreram o longo pescoço da Virgem. Esther sentiu um calafrio de medo e ao mesmo tempo de prazer. Xerxes levou até ao grande leito real e tomou-a nos braços. Na manhã seguinte, Hegai esperava-a fora dos aposentos reais para levá-la para a casa das mulheres, como fazia a todas as que passavam a noite com o rei. Mas a porta não se abria. As horas foram passando, os murmúrios dos criados e cortesãos foram aumentando. Ninguém sabia o que acontecera ao rei, nem à mulher com quem passara a noite. De repente, a porta abriu-se. O rei estava vestido como se fosse para uma festa. Segurava a mão de Esther, com todo o carinho, como se ela fosse a pessoa mais importante do universo. Sobre a cabeça de Esther brilhava a coroa real que pertencera a Vasti. Os príncipes e servos emudeceram diante da beleza de Esther e da ventura do rei. Os banquetes, festas e prendas distribuídas naqueles dias da boda real foram tantos e tão grandes como não havia memória. A vida de Esther decorria feliz. O homem que a possuía em momentos de paixão absoluta era agora o seu amor e o seu rei para sempre. Pouco lhe importava as intrigas palacianas e a inveja das outras mulheres. Fora criada para ser honesta e pura e não era um palácio, nem um rei que mudariam a sua postura. Mas no dia em que recebeu um recado do tio, dizendo-lhe que por ordem de Xerxes e a pedido do seu ministro Hamã, todos os judeus do império seriam mortos e eliminados, a sua vida mudou. Esther juntou todas as suas forças e enviou ao tio um recado pedindo-lhe que todos os judeus daquela província orassem a seu favor, pois arriscaria a sua vida apelando para a misericórdia do monarca. Algo se passava com o rei. Havia um mês que não chamava Esther para estar com ele. Mas ainda assim, sabendo que a sua vida corria perigo, pois ninguém podia entrar na presença de Xerxes sem uma audiência ou sem o seu chamado, orou e jejuou durante 3 dias, fortalecendo a sua fé e trazendo coragem ao seu coração
para a enorme tarefa que tinha na frente. Naquele dia, vestiu os melhores vestidos e foi-se chegando para o pátio da casa do rei. Postou-se em frente da porta da sala do trono. Via Xerxes ao longe conversando com os seus conselheiros. O momento tinha chegado. Orou em silêncio e nesse instante Xerxes levantou os olhos e viu a rainha. Sorriu-lhe, estendeu-lhe o cetro de ouro e quando Esther o tocou, puxou-a para mais perto, afagando-lhe o cabelo e disse-lhe ao ouvido: Diz, minha rainha, pede o que desejares, até metade do reino estou disposto a oferecer por um dos teus sorrisos. Esther aproveitou o momento para pedir ao rei que viesse jantar com ela nesse dia e que trouxesse o ministro Hamã. RTM Mulheres de Esperança. O banquete decorreu cordial e mais uma vez o rei insistiu para que ela lhe pedisse o que desejava. Ela alvitrou um outro banquete e prometeu que nesse desvendaria o seu mistério. No meio das iguarias e do vinho especial que serviu ao rei, Esther aproveitou para declarar-lhe a sua identidade. Sabia que o rei tinha feito uma lei para que os judeus fossem mortos e agora ela intercedia não só pela sua vida, mas pela vida de todos os judeus exilados no reino. O rei olhava espantado e ao mesmo tempo perplexo, pois era impossível revogar uma lei que tinha sido declarada e selada. Quis saber de onde teria vindo a ideia de tal chacina e ali, Esther aprontou para o Hamã que empalidecia e quase perdia o fôlego. Enfurecido, o monarca deu uns passos pelos jardins. Nada podia acalmar a sua raiva e a impotência de não poder atender ao pedido da rainha. Hamã viu-se perdido. Atirou-se para o chão e estendeu os braços para o coxim onde repousava a rainha Esther. O rei entrava exatamente naquele instante e pareceu-lhe que Hamã queria violar a rainha, pois o seu corpo desfalecido caíra sobre Esther. Um guarda do palácio apressou-se a colocar uma venda sobre os olhos de Hamã e a levá-lo para uma forca que este mesmo preparara para enforcar Mordecai, a quem odiava. A rainha tremia. As lágrimas e a dor contidas durante dias saíram em torrente dos seus olhos e do seu coração. Implorou ao monarca que não fosse adiante com a ordem já emitida, mas isso era impossível. Xerxes estendeu-lhe o cetro mais uma vez e jurou-lhe que todos os judeus teriam o direito de se defender dos seus algozes quando a ordem do rei fosse cumprida. Quando aqueles dias de matança terminaram, o rei ordenou que o feito de Esther ficasse escrito nos livros reais. A glória do Império Medo-Persa, o valor do rei e a grandeza dos seus feitos, todos sabiam, tinham o dedo de uma mulher, de uma flor, transformada em estrela. RTM Mulheres de Esperança. Transformando a dor em sementes de esperança. Quero habitar no esconderijo. Quero ficar sob a tua sombra. Vou entregar tudo
Sónia, além da coragem demonstrada por Esther, há alguma qualidade que te fascine na vida desta mulher? Sim, de facto até há mais do que uma, mas gostava de enfatizar a sua humildade. Tendo tudo o que o palácio colocou à sua disposição para apresentar-se diante do rei, ela escolheu ir à presença do imperador com trajes simples, sem os adornos exuberantes e quase estapafúrdios das outras candidatas a rainha. Foi como ela era, e acho que este é ainda um predicado maravilhoso a ser seguido por qualquer mulher de valor, a ser simples, ser humilde, sem pretensões. A outra qualidade é a obediência ao seu tio, ao homem que a educou e cuidou, depois dela ter perdido os pais. Hoje em dia esta é uma virtude em vias de extinção, a honra que deve dar-se a quem nos criou e cuidou de nós. Muito importante essas qualidades que focaste. Para mim, a qualidade mais bela de Esther foi o significado que ela descobriu na sua vida. Ela tinha chegado àquele palácio com um propósito que descobriu quando o seu povo foi posto em perigo. Esse propósito era salvá-lo e para isso estava até disposta a sacrificar a sua vida. Felizmente, aqui e ali, ainda ouvimos de mulheres que no nosso tempo dão a vida pelos outros. Encontram nisso o grande propósito da sua existência. Mas seja qual for esse propósito, que lhe sejamos fiéis, que o levantemos acima das ambições que nos rodeiam tão de perto. Um outro pormenor foi a confiança que ela demonstrou na oração. Durante 3 dias, retirou-se para orar com as suas criadas, enquanto o seu tio e os outros do seu povo faziam o mesmo. Isto muda tudo na nossa vida. Confiar em Deus, chegar-nos a Ele em todos os momentos de aperto, pois o livramento verdadeiro vem sempre dele. A vida desta mulher foi tão marcante que ainda hoje, passados tantos séculos, o povo judeu ainda lembra a rainha Esther numa festa chamada Purim. Que espetáculo, que influência, que exemplo! Mulheres da Esperança. Oh, ouvimos muito falar das maravilhas que fizeste, com a tua mão curaste e com o teu poder a tantos libertaste. Hoje queremos viver não do que ouvimos falar, nem queremos reviver o que foi de outra geração. Por isso queremos te rogar que tenhas compaixão, Senhor. Desejamos viver por ti e não para os nossos desejos. Dá-nos hoje a nossa porção, tua face queremos ver, edifica a tua igreja sobre esta cidade. Hoje queremos viver não do que ouvimos falar, nem queremos reviver o que foi de outra geração. Por isso queremos te rogar que tenhas compaixão, Senhor. Desejamos viver por ti e não para os nossos desejos. Dá-nos hoje a nossa porção, tua face queremos ver, edifica a tua igreja. Tal como temos dito em programas anteriores, temos para oferecer o livro da Sara Rumo ao Palácio, de onde são extraídas as histórias que temos vindo a narrar. Para ter uma cópia grátis deste livro só tem que nos escrever ou contactar para as moradas que damos a seguir. Estamos sempre aqui para si, até para a semana se Deus quiser, e não deixe de ouvir os últimos programas desta série. Deus a abençoe.
Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres de Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.